Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Alessandra Ueda, sou psicóloga e terapeuta aqui no Tsunago. E para quem não sabe, o Tsunago ele é um centro de apoio a crianças e adolescentes e nós estamos localizados aqui na região de Toyokawa e Toyohashi. E hoje o nosso assunto é bem focado a vocês, papais e mamães. Afinal de contas, vocês sabem que tipo de pai ou mãe vocês são na educação dos seus filhos? Hoje eu vou trazer para vocês os 4 principais tipos de pais que a gente encontra, no dia a dia, nas relações com os filhos, para que vocês consigam entender um pouco das características de cada um deles, o que cada tipo de pai afeta no desenvolvimento dessas crianças, principalmente a médio e longo prazo, e o que é importante vocês saberem, reconhecerem na ação de vocês aí no dia a dia, ok? Bem, o primeiro tipo de pais são os pais permissivos. Os pais permissivos, eles têm muita gentileza na ação deles e muito pouca firmeza, ou seja, são aqueles pais que deixam os filhos fazerem tudo o que querem, têm muita dificuldade de colocar limites, então são aqueles pais que têm medo de frustrar o filho. Sabe assim, quando o filho às vezes está em uma situação de problema, super protege esse filho, então ao invés de deixar o filho tentar resolver aquele problema ou tentar fazer com que o filho resolva com você o problema, acaba querendo resolver tudo pelo filho. É aquele pai, aquela mãe que quer resgatar o filho do problema, sabe? Quer resgatar o filho da dor, do sofrimento. Então são pais muito pouco exigentes porque acham que se eles exigirem muito, se eles colocarem limites, eles vão magoar os filhos, eles não querem magoar as crianças. São pais que eles acabam evitando que a criança se apresente em alguma situação ou ela participe de alguma coisa com medo dessa criança se machucar, Então são pais que não permitem às vezes a criança de tentar fazer alguma coisa por medo dela se machucar ou por medo dela se sentir triste de não dar certo, e frustrar a criança. Ao mesmo tempo, são aqueles pais que falam: o filho tá fazendo um monte de coisa errada ali, tá machucando os coleguinhas, tá tendo problema na escola, tá brigando na rua, enfim, fala que é só uma fase, é porque ele tá muito nervoso. Então são aqueles pais que sempre colocam uma justificativa às vezes no comportamento da criança, como se a criança não fizesse parte às vezes daquela situação, Por exemplo, a criança está agredindo o coleguinha e os pais falam: mas é porque ele não sabe lidar com a emoção dele, mas não sabem acolher os filhos. São aqueles pais que têm medo realmente de magoar o próprio filho. Qual é o problema desse tipo de ação dos pais? A longo prazo, isso pode ser muito prejudicial para a criança. Por quê? A criança, ela começa a crescer achando que ela precisa ter uma atenção especial, ela precisa ser cuidada de uma forma diferente pelos professores, pelos colegas, por outras pessoas que ela for conviver. Então é aquela criança que quando ela for crescer, ela sempre vai estar procurando ser o centro das atenções. Então ela acha que tudo que ela quer precisa sim ser atendido, tudo tem que ser do jeito dela, se não for do jeito dela, ela não quer fazer. É aquela criança que ela é muito imatura nos seus comportamentos e nas suas emoções. Então, por exemplo, se ela não tá bem, ela não vai fazer as coisas. Se alguém for falar com ela, assim, ela se sentir incomodada com relação àquilo, ela vai reclamar ou ela não vai querer ficar perto dessa pessoa. Ela acha que, por exemplo, as pessoas estão ali para servi-la, para satisfazê-la no que ela quer. Então, ela tem muita dificuldade de convívio social. É uma pessoa, uma criança que quando ela crescer, ela pode sim ter muita dificuldade de fazer amigos, porque as pessoas não vão gostar de ficar muito tempo ali com ela, porque ela vai querer sempre colocar a posição dela, o jeito dela de ser na frente de tudo. Então, isso prejudica muito a criança no desenvolvimento, em qualquer ambiente em que ela estiver. Então, os pais que estão dentro desse tipo de postura, que são pais permissivos, eles têm esse tipo de atitude e eles geram esses problemas, esse tipo de dificuldades nos filhos a longo prazo, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo tipo de pais e mães, que é o pai ou mãe autoritário. Nesse tipo de educação, em que os pais, eles são muito autoritários, ou seja, tem muita firmeza ali, muita regra, muita ordem dentro de casa. A criança não tem muita abertura dos pais para poder falar, se colocar, muito tem que ser do jeito deles. Então são aqueles pais que prezam muito
muito pela obediência, pelo respeito às regras e tem que ser desse jeito, mas ao mesmo tempo eles não explicam para a criança por que tem que ser desse jeito, é assim, pronto, acabou. Então são aqueles pais que usam muito sermão, muito castigo, palmadas. São aqueles pais que eles retiram os privilégios da criança quando eles acham que a criança fez alguma coisa que não foi legal. Então eles educam muito pelo medo. A criança precisa ter medo deles, né? Eles acham que eles estão criando o respeito, mas na verdade eles educam numa forma em que a criança tem medo deles. Então é aquela situação em que às vezes a criança está chorando, né? O pai fala, engole esse choro. Por que você está chorando? Não precisa chorar. Você está chorando por causa disso? Ah, então agora eu vou te bater para você realmente chorar de verdade, sabe? Esse tipo de falas de alguns pais. Então, esse tipo de ação dos pais, esse tipo de educação, ela também é prejudicial para o desenvolvimento das crianças. Por quê? É aquela criança que vai crescer, que vai se tornar um adolescente mais inseguro, que vai ter medo de se expor, que vai querer só agradar os outros. É aquela pessoa que quando for crescer, ela vai se sentir sempre inadequada, dependendo da situação. Então ela vai ter muita vergonha. Vai ser aquela criança que em algumas situações ela pode crescer achando que ela resolve as coisas através da força, né? Porque o pai dela ou a mãe dela faziam isso. Para ela fazer as coisas, batiam, agrediam, xingavam. Então ela acha que a força resolve os problemas. É aquela criança que só vai fazer as coisas se ela ganhar algo em troca. Então ela cresce com muita dificuldade de resolver os problemas sozinha. Ou as coisas precisam ser resolvidas através de trocas, de recompensas, ou através da força, ou através dessa necessidade de deixar que tudo que os outros querem seja sanado e não as necessidades dela. Então é também um tipo de educação que a longo prazo ele também prejudica muito o desenvolvimento das crianças, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro tipo de educação, que é a educação negligente. Na educação negligente não há nem firmeza nem gentileza. Sabe aquela casa em que os pais eles não dão muita atenção para as crianças? Existe, por exemplo, pais que têm dificuldade de dar uma boa alimentação para os filhos, então eles criam as crianças muito no fast food ou na comida industrializada, alegam, né, justificam muito que eles trabalham muito, então eles não têm tempo. Então são aqueles pais que não brincam muito com a criança, não conversa, não tenta descobrir o que a criança está sentindo, o que ela está querendo, quais são as necessidades dela ali. São aqueles pais que terceirizam muito a educação dos filhos, então acham que está pagando a escola, é a escola que tem que fazer isso por eles. Então eles acham que assim, pagando os outros, aqueles profissionais ou aquelas pessoas são responsáveis pela educação do seu próprio filho, né? Justificando que trabalha muito e não tem tempo de cuidar da criança. São aqueles pais que, na verdade, eles nem conhecem direito como que os filhos são, né? Emocionalmente falando também. Então, por exemplo, quando a criança ali está com desconforto emocional, né? Ela está com muita raiva ou ela está chorando por alguma coisa, às vezes esse tipo de pai ou mãe fala, para de mimimi, tá chorando por quê? Que ridículo, fica chorando por causa disso. Até ridicularizando, às vezes, aquele sentimento, aquela emoção que a criança está tendo naquele momento. Porque eles nem sabem lidar, às vezes, com as próprias emoções, então muito menos vão conseguir lidar com a emoção do filho. São aqueles pais que são muito ausentes em casa. Eles estão ali de corpo presente, estão ali no mesmo ambiente que a criança, mas cada um está na sua tela, ou cada um está fazendo alguma coisa, ninguém está conversando com ninguém está brincando ou interagindo com ninguém, né? Aquele pai que às vezes fala, eu tô ocupado porque eu tô aqui trabalhando no meu celular, e daí larga a televisão ligada para a criança ficar assistindo, porque daí ele não precisa ficar dando atenção para a criança, a televisão dá essa atenção para a criança. Então são esses tipos de comportamentos que aparecem, que são comuns em pais que têm uma atitude mais de uma educação negligente, né? E o que isso pode prejudicar a criança a longo prazo? Bem, a longo prazo a criança pode se sentir muito sozinha. A criança ela pode sentir que ela não é digna de amor, que as pessoas não amam ela. Ela pode achar que tem algo de errado com ela. E daí, um perigo muito grande desse tipo de sentimento da criança, né, do adolescente nesse sentido, é ele buscar grupos, é ele buscar fora de casa um lugar para suprir todas essas necessidades, todas essas carências emocionais dele. É claro que pode ser que ele encontre algum grupo que seja bom, mas pode correr o risco de encontrar grupos que não são tão legais assim. E são pessoas, né, que são crianças
crianças que quando elas crescem, elas tendem a partir para algum vício. Por quê? Porque como as necessidades dela ali de infância, as necessidades afetivas não foram sanadas, né, não foram acolhidas pelos pais dentro de casa, ela busca em outras coisas, ela busca fora de casa suprir todas essas necessidades dela. Então é aquela criança, aquele adolescente que quando crescer ele pode sim se viciar em alguma coisa não legal. E assim, eu não tô falando só drogas ilícitas, mas, por exemplo, ele pode se viciar no álcool, no cigarro, em comida, excesso de comida, que também é perigoso. Pode ser aquela criança, aquele adolescente que quando crescer, ele pode ter comportamentos mais impulsivos, mais antissociais, porque ele não aprendeu a lidar com as suas emoções, ele não aprendeu a respeitar, lidar com as emoções do outro. Então ele pode crescer sim antissocial, ele pode crescer sim delinquente. Então é um tipo de atitude dos pais que a longo prazo pode sim prejudicar as ações dessa criança, desse adolescente. Mas também existe um quarto tipo de educação, que é a educação encorajadora, que é a educação que eu me baseio bastante quando eu vou dar orientações para os pais aqui da instituição, que seria o quê? A gente conseguir equilibrar a gentileza com a firmeza, ou seja, a gente focar nas necessidades, nas emoções, nos sentimentos da criança naquele momento, mas também focar na necessidade da situação que a gente precisa que seja resolvido naquele momento também. E nesse tipo de educação, existe sim os limites sim são colocados, porque limite é importante sim na educação das crianças, mas eles são colocados de uma forma muito clara. Ela entende a consequência daquilo na vida dela. Nesse tipo de educação, os pais não utilizam recompensas para ganhar, para conquistar os filhos, e sim, eles deixam muito claro quais são as consequências do que vai acontecer com aquela criança se ela não fizer tal coisa ou se ela fizer determinada ação. Então, eles explicam muito para a criança. Alguns pais acham, nossa, mas meu filho é muito pequenininho, né? Eu preciso falar, eu preciso explicar as coisas para eles. Ou meu filho tem algum atraso cognitivo, eu preciso explicar. E uma coisa que eu sempre falo, sim, a gente precisa sim explicar, a gente precisa sim conversar com a criança, a gente precisa sim se comunicar com ela, para que ela aprenda a se comunicar também com a gente. Então, se nós não conversarmos com a criança, se nós não orientarmos a criança, dificilmente ela vai saber como reagir. Por isso a comunicação é muito importante, por isso colocar limites de uma forma clara é muito importante. E nesse tipo de educação, as crianças, elas também vão sendo educadas, vão aprendendo a lidar com as suas emoções, a lidar com as frustrações, que frustração sim faz parte da vida, que isso é sim importante para o desenvolvimento dela, porque senão crianças que crescem sem se frustrar dificilmente vão conseguir se dar bem no ambiente escolar, dificilmente vão conseguir se dar bem no ambiente de trabalho, porque todos os lugares que a gente vai, sempre vai haver um momento ali de frustração. Nem tudo é perfeito, nem tudo é lindo, nem tudo é do jeito que a gente quer. Então é muito importante, desde pequenininho, desde ali de casa, os pais já irem treinando a criança a lidar com tudo isso. Então assim, o que esse tipo de ação dos pais pode influenciar a longo prazo o desenvolvimento dessas crianças? Como os pais, eles conseguem ter um bom relacionamento com os filhos, eles conseguem falar com relação às emoções, eles têm uma boa comunicação, consequentemente, as crianças, elas também desenvolvem um conhecimento melhor de como elas estão se sentindo, ou seja, elas conseguem lidar melhor com as próprias emoções. E, consequentemente, isso vai ajudá-las a lidar melhor também com as emoções do outro. Então, isso desenvolve a questão da empatia, desenvolve a questão da autorresponsabilidade também. Quando a criança aprende que tudo que ela faz existe uma certa consequência, né? Que um comportamento dela, seja positivo ou negativo, pode afetá-la e afetar o outro, ela começa também a aprender a ter o senso de autorresponsabilidade também com relação às coisas que ela faz. As crianças também que são educadas por pais mais encorajadores, elas também conseguem ter um melhor desempenho acadêmico, elas conseguem ser mais sociáveis, elas conseguem ser mais saudáveis, porque elas se alimentam melhor, porque elas conseguem ter pais ali que estão olhando as necessidades físicas e emocionais dela. Então ela consegue se dar melhor também
na escola, porque consequentemente, lembra que eu falei já nos outros vídeos, quanto que às vezes o básico bem feito, isso desenvolve a criança? Então, tudo isso é geralmente feito por pais que são mais encorajadores, por pais que têm mais consciência da importância da ação deles no desenvolvimento da criança. Além disso, essas crianças têm uma melhor autoestima, então são aquelas crianças que elas têm um melhor relacionamento, né? Não só afetivo, mas de respeito e carinho também pelos pais. Então são aquelas crianças que a médio e longo prazo elas também procuram os pais como confidentes, como orientadores ali em algum problema que ela não está conseguindo sozinha resolver, ou em alguma situação em que ela tenha dúvida de alguma coisa. Então, assim, esse tipo de educação que os pais dão, ele gera muitos benefícios para a criança, não só de forma imediata, mas principalmente a médio e longo prazo, né? Ele ajuda a criança a desenvolver novas habilidades, ele ajuda a criança a se tornar uma pessoa melhor ali no futuro. Eu sei que, assim, muitos de nós, a nossa geração, não foi educada emocionalmente, muitos de nós ainda têm dificuldade de lidar com as próprias emoções, quanto mais a emoção dos filhos ali, mas é muito importante a gente quebrar esse ciclo, é muito importante a gente começar a entender melhor como que as nossas ações, como que a nossa forma de agir dentro de casa afeta diretamente o desenvolvimento das nossas crianças. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, ou se vocês quiserem mais orientações em como agir dentro de casa, né, vocês também podem nos procurar aqui no Tsunago. Como eu disse no começo do vídeo, nós estamos na região de Toyokawa e Toyohashi, temos uma equipe multiprofissional aqui dentro, então todos nós estamos aqui disponíveis para quem quiser uma orientação ou para quem precisar de uma ajuda nesse sentido. Então, espero que vocês tenham gostado deste nosso conteúdo, continuem nos seguindo nas redes sociais, compartilhem com quem vocês acham que é importante conhecer mais sobre esse universo da educação e do desenvolvimento das crianças, e eu te espero no nosso próximo encontro. Beijos e até mais!